Não, deu certo, não foi sofrimento demais. A gente sabia que o Flamengo, no mínimo, iria criar 3, 4 chances de gol ao natural. Ele faz assim com todo mundo, não é só conosco. E nós temos uma boa equipe, mas sabemos também as nossas condições. Eu acho que o empate nos deixa numa situação boa para o jogo seguinte, mas com o respeito que a gente sempre deve ter pelo Flamengo. Depois de frear o milionário Flamengo em pleno Maracanã, Filipão reacendeu o debate a respeito de diferentes estilos de jogo. Afinal, trata-se reconhecidamente de um adepto do futebol brigado, lutado e não necessariamente apegado à forma mais vistosa de se vencer. Zagueiro e capitão do Furacão, Thiago Heleno disse após o 0-0 fora de casa diante de 65 mil flamenguistas: "Vocês conhecem o Filipão em Copas." Mesmo com o resultado considerado positivo, a postura do Atlético Paranaense rendeu críticas de alguns jornalistas do centro do país, que questionaram a maneira como o time se comportou em campo. Multicampeão, campeão do mundo, da Libertadores, dono de diversas taças nacionais e competitivo aos 73 anos. Afinal, por qual razão o Filipão é tão contestado? O podcast Direto ao Ponto conversou com o colunista Hilton Mombach, do Correio do Povo, e com o comentarista da Rádio Guaíba, Gutierrez Sanches, que pontuou os aspectos táticos de Filipão. Mesmo diante de uma carreira consolidada, Filipão segue sendo contestado em alguns momentos. Para entender se trata-se de um técnico subestimado taticamente, conversamos com o colunista do Correio do Povo, Hilton Mombach. Nelson Rodrigues tem uma crônica onde ele diz o seguinte, que um sapo nasce sapo e morre sapo. Um leão nasce leão e morre leão. Um tigre nasce tigre e morre tigre. Filipão nasceu Filipão, e eu conheci Filipão em Garibaldi, porque ele morava no hotel dos meus pais em Garibaldi, era zagueiro do Guarani de Garibaldi. Filipão nasceu Filipão e será eternamente Filipão. Filipão não joga bonito. Se puder jogar bonito, ele joga bonito. Filipão joga por taça, por título. É por isto que ele joga. E isto desagrada os parnasianos. Pergunta para os torcedores do Flamengo se eles gostaram do empate. Não. Pergunta para os torcedores do Furacão o que eles acharam do empate. Excelente. Pergunta para os torcedores do Grêmio, na década de 90, o que eles achavam do Filipão quando ele montava algumas retrancas. Excelente treinador. Curiosamente, quando ele montava a retranca no Palmeiras, e onde ele foi multicampeão, ninguém reclamava, porque é o centro do país. Eu sou extremamente bairrista. Os parnasianos nunca engoliram a seleção campeã com Dunga. Os parnasianos nunca engoliram a seleção do campeã com Filipão. Mas engolem seleções perdedoras. Eu, Hilton Mombach, gosto de seleção e time que ganhe. Se ganhar jogando bonito, como o Grêmio ganhou em 2017, como o Flamengo ganhou em 2019, como o Internacional ganhou em 75, em 76, 79, melhor, excelente, nota 10. Agora, se eu tiver que fazer a seguinte opção, futebol extraordinário, mas não título, ou futebol brucutu, com taça no armário, eu fico com a segunda hipótese. O Filipão tem razão numa coisa, é chorô de empatador. O que eles pretendiam? Que o Furacão, com folha de 2 milhões, fosse encarar quase uma seleção brasileira com folha de 30 milhões, como se estivesse desfilando numa passarela no Rio de Janeiro?
meus amigos, eles estão irritados porque o Flamengo não tocou 7-1 ou 7-0. Aí o Filipão ia ser consagrado como treinador. Não, mas ele é um treinador corajoso. Meu amigo, o que é futebol? Futebol é um jogo. O que é um jogo? Num jogo cada um tem a sua tática, a sua forma de entrar no jogo. Qual foi a forma do Filipão entrar no jogo? A tática. Sair com um resultado que possibilitasse ele reverter no seu campo depois. E saiu com esse resultado. As críticas eu entendo. Agora, a grosseria que se cometeu por alguns analistas hoje, essas eu não entendo. Porque o Brasil nunca engoliu o Filipão. O Brasil nunca engoliu o Filipão. Essa que é a verdade verdadeira. O Filipão nunca teve um tratamento, teve em algumas épocas um tratamento cordial com a imprensa. Eu tive desavenças com o Filipão. Agora, a questão pessoal é uma, a questão tática é outra. Não é? Eu jamais vou julgar o Filipão por ele não ter me cumprimentado numa oportunidade ou outra oportunidade, sabe? Por ele não ter me dado uma entrevista certa vez, ou por isso, ou por aquilo. Jamais. O Filipão é um treinador vencedor. E mais, o Filipão não se pertence mais. Ele pertence àquela classe de lendas. O futebol, o Filipão hoje é uma lenda brasileira. Agora, nunca engoliram, porque ele nunca montou times assim brilhantes tecnicamente. O que ele monta são times para ganhar. E até hoje não engoliram o Filipão porque ele não levou Romário para a Copa de 2002. Não engoliram o Romário, não engoliram ele não ter levado o Romário, que era a grande estrela nacional. E o que ele fez? Ganhou de forma invicta. Ganhou todas as partidas, voltou com a taça. O 7-1, que muita gente não engoliu, minha gente, isto faz parte do futebol, esse é o tropeço da vida dele. Mas, no mais, o currículo dele é recheado de taças. Ele foi campeão pelo Criciúma, minha gente, pelo Criciúma. Agora, ele não deve estar nem um pouco preocupado se o Brasil não engole ele. Porque os times por onde ele passou, bom, esses engolem ele. E claro que a gente conhece Copa, sabe, já por ter vivido muitas oportunidades, Copa do Brasil, Libertadores, e a gente analisa adversário, às vezes muda uma situação. Eu vim hoje jogar com 3 zagueiros, porque o Flamengo joga com losango, é muito ruim da gente marcar. E foi razoavelmente bem. Então vamos ver se agora no próximo jogo, que é daqui 15, 20 dias lá com o Flamengo, a gente consegue ser um pouquinho mais abusados do que fomos hoje, para que a gente consiga vencer. O avanço do futebol e o desempenho ruim em alguns anos colocou em xeque as metodologias dos técnicos brasileiros e a capacidade tática de alguns nomes. Gutierrez Sanches explica que a carreira de Scolari ao longo dos anos comprova seus conhecimentos no futebol para além dos 11 jogadores atrás da linha da bola. Os grandes times do Filipão demonstram que ele consegue variar taticamente. Talvez, dentro dessa tática, ele não consiga criar mecanismos mais complexos. E é isso que a gente tem que diferenciar. Taticamente, você pode desenhar o que for dentro de campo. As coisas precisam dar certo com esse desenho. E botar 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, enfim, não quer dizer que naqueles movimentos dentro do jogo você tem um jogo sofisticado ou mais rudimentar. E o Filipão, ele sim, varia seus times. Ganhou a Copa do Mundo de um jeito, ganhou lá nos anos 90 de outro, já foi campeão agora nos anos 2000, inclusive campeão brasileiro com o Palmeiras. Então tem várias situações que a gente tem sim que entender em relação ao Filipão. É um cara que sabe muito vencer, sabe montar equipes e sabe tirar o máximo dos seus jogadores. Em um futebol brasileiro que recentemente surfa uma onda de técnicos estrangeiros, os comandantes locais parecem perder espaço.
No entanto, não trata-se necessariamente de uma questão de nacionalidade. Para além do país de origem, é preciso saber o que se faz na casa-mata. O que significa treinador moderno? Eu gostaria de entender o que significa treinador moderno. O Filipão trabalha com futebol quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Contra quem ele joga? Contra Flamengo, contra Galo, contra Palmeiras. Ele joga contra todos. Com quem ele conversa? Com todos os treinadores do Brasil. Onde é que ele já trabalhou? Já trabalhou em Portugal, já trabalhou na Ásia, já trabalhou em outros países. Mas como é que o Filipão vai ser ultrapassado? Eu não divido treinadores entre ultrapassados e treinadores modernos. Eu divido entre bons treinadores e maus treinadores. Há uma apologia que se faz do jovem hoje que é inacreditável. Ou seja, se é jovem, é bom. Se é cascudo, está ultrapassado. Meu amigo, nós estamos revertendo essa situação agora, hoje o Brasil está revertendo essa situação. Quem é o treinador do Internacional hoje? Um cascudo. Quem é o treinador que está indo um dos melhores times do brasileiro? Quem é? O Furacão. Quem é o treinador? Filipão. Quem é que o Galo mandou buscar de volta agora? Um cascudo. Quem? O Cuca. Por quê? Por que os ultrapassados? Porque nós entramos numa era de modernismo, vieram os estrangeiros, alguns portugueses, então vamos revolucionar o futebol. Ninguém inventa a roda. Há treinadores portugueses excelentes como há péssimos treinadores. Há argentinos excelentes como há péssimos argentinos. Há treinadores brasileiros excelentes como há péssimos treinadores brasileiros. Essa é a divisão. Essa é a divisão que deve ser feita. E não com conceitos e preconceitos. Nós vivemos em conceitos e preconceitos. O Jesus deu certo no Flamengo? Deu. Montou um timaço? Montou. Bom treinador. Só que não esqueçamos que o Renato montou o melhor Grêmio dos últimos anos e que foi o melhor time do Brasil em 2017. De onde é que é Renato? É brasileiro. É brasileiro. O Cuca, anos atrás, levantou tudo o que podia. De onde é que ele é? Ele é brasileiro. Então, essa divisão não me serve. A divisão que me serve é: eu não escolho nacionalidade, eu não escolho idade. Eu quero saber o seguinte: é competente? Ótimo, excelente. Excelente. O treinador do Palmeiras é competente? Competentíssimo. Competentíssimo. O que estava no Internacional, o Medina, era bom? Não era. Pode dar certo em outro clube? Isso pode. Agora aqui, ele foi um professor pardal. Inventou, desmontou um time que tinha sido vice-campeão do Brasileiro, ele e outros que passaram por aqui. Aí o Inter voltou às origens, ou seja, treinador nacional, que está indo muito bem, obrigado, porque pelo time que o Internacional tem, que conseguiu a façanha de ter 2 laterais machucados e vender os 2 reservas, isso é uma façanha, não é? Pelo time que ele tem, o Mano está muito bem na parada, é capaz de colocar o Inter no G6. Então é o seguinte, a separação que deve ser feita: é bom treinador? É. Não interessa a idade e não interessa a nacionalidade. Eu não diria que novos técnicos ou técnicos de fora, com mais conhecimento, obrigam. É a vida, né? A profissão de cada um. Qualquer atividade, as coisas evoluem, o conhecimento vai aumentando, vai popularizando. Você também tem que criar antídotos para, de repente, o que foi criado há 10 anos já não surte tanto efeito, porque já não é mais tão surpreendente. Eu acho que a vida, o esporte, obriga qualquer treinador, e o Filipão está incluso nisso, a se atualizar, a tentar evoluir, a ver como as coisas estão sendo feitas. Mas, ao mesmo tempo, é quase que uma preguiça na nossa análise achar que o Filipão, por exemplo, não sabe como se joga futebol hoje em dia, ou como se monta uma equipe de uma maneira bem, entre aspas, mais sofisticada, mais complexa. O Filipão sabe muito bem como as coisas funcionam, sabe como são os mecanismos e tem o jeito dele. E tem também qualidades que outros caras, talvez mais táticos, mais atualizados, não têm nele. Então eu acredito que ele sim busca atualizar. Ver jogos para um cara da experiência dele já ajuda muito. Não necessariamente tem que ir até uma biblioteca, até a Europa, até um estágio, até um curso. Ele pode muito bem assistir partidas, e eu não tenho dúvida de que façam isso, para se atualizar.
acredito que não somente técnicos estrangeiros ou mais novos, mas o mercado como um todo, o futebol como um todo, obrigam os treinadores, né, porventura mais experientes, a também buscar o que está se fazendo. Assim como esses mais novos também têm que buscar muita coisa que já foi vivida por esses treinadores mais experientes, né? Nós moramos num estado, o Rio Grande do Sul, que despenca do mapa do Brasil. Ele está despencando, ele cai do mapa do Brasil. E eu lembro das manchetes de antigamente, das revistas esportivas de antigamente, que aqui se jogava o futebol mais violento do país. Toda vez que tem um treinador gaúcho envolvido, tem essa questão da retranca ou da violência. Agora, quando o Flamengo monta uma retranca, o Corinthians monta uma retranca, não, foi perfeito taticamente, perfeito taticamente. Nós não podemos ser perfeitos taticamente. Nós não podemos. Essa que é a questão. O Direto ao Ponto desta quinta-feira fica por aqui. A produção e a apresentação são de Vitor Figueiró e Nicolas Lira. A edição é de Aleph Alencar. Até a próxima.